Pessoal, bom dia. Não, aliás, boa tarde. Então, hoje nós vamos falar sobre o reino fungi, né? Por quê? Nós vimos os vírus que não se encaixam em nenhum dos reinos, não foi isso? Aí nós vimos reino Monera e hoje nós vamos introduzir o reino fungi, tudo bem? Então vamos lá, atenção aí na tela, tá? O Einstein. Reino fungi. Então vamos lá? Pessoal, o reino fungi, ele é formado pelos fungos. Por muito tempo, devido ao formato dos fungos, acreditaram que os fungos eram vegetais e realmente dá para confundir. Parece uma planta pequenininha, né? Mas daí o que eles descobriram? Eles descobriram que os fungos, eles apresentam uma diversidade muito grande de seres vivos. Inclusive, o estudo dos fungos é a micologia. Bolor, mofo, levedura, cogumelo, trufo, orelha de pau, são todos exemplos de fungos, né? Quais são outras características desses seres vivos? A maioria é pluricelular. A maioria dá para ver a olho nu, né? Corpo formado por várias células. Nós temos uma exceção desse que são as leveduras. Fungos são eucariontes, possuem carioteca, núcleo diferenciado. Eles são heterótrofos. Está aí uma característica importante. Heterótrofo é aquele ser vivo que não produz o seu próprio alimento. Autótrofos produzem seu próprio alimento, como por exemplo os vegetais. Então, aí a gente tem uma diferença entre fungos e vegetais. Vegetais são autótrofos, produzem seu próprio alimento, e fungos são heterótrofos, não produzem seu próprio alimento. E além de não produzirem seu próprio alimento, fungos são heterótrofos por absorção. Como assim? É assim, quando eles vão se alimentar, eles vão fazendo a digestão extracelular. Fungo, ele primeiro libera enzimas em cima do alimento, para que elas possam ser quebradas, as partículas de alimento, e depois, aos poucos, ele vai absorvendo aqueles nutrientes. Por isso que a gente chama de heterótrofos por absorção. Tá? Eles apresentam uma parede celular, igual ao vegetal, as células dos fungos têm parede celular, só que é de um carboidrato polissacarídeo, que é a quitina. Então, eles têm uma parede celular muito rígida. Por isso que é importante eles digerirem antes do alimento entrar, porque devido a essa parede celular rígida, o alimento tem dificuldade de entrar dentro das células do fungo. Eles se reproduzem por esporos, principalmente, que são estruturas que são liberadas no ambiente, e quando elas encontram um ambiente quente e úmido, elas conseguem se desenvolver. Eles armazenam glicogênio como forma de energia, e juntamente com as bactérias, os fungos são decompositores. Eles degradam a matéria orgânica. Eles vão pegar uma matéria orgânica formada principalmente de carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio, e vão desmanchar ela e transformar ela numa substância inorgânica, que são substâncias simples, água, sais minerais. Então, fungos junto com bactérias, eles são os decompositores, certo? Existem aproximadamente descritas cerca de 100 mil espécies de fungos. Então, essas são as principais características dos fungos. Exemplos aí, a gente tem o mofo, que a gente consegue observar muito sobre os alimentos, que parece uma teinha de aranha. O bolor, que formam essas estruturas em forma de bolinha sobre os alimentos, tá vendo? Nós temos as trufas, que é um fungo muito utilizado e admirado na culinária,
para fabricação de alimentos, inclusive é muito difícil de conseguir, ele é um fungo subterrâneo. As orelhas de pau, que são fungos que a gente consegue observar nas cascas e nos troncos das árvores. Cogumelos, tem inclusive os que a gente consome, né, que é o champignon, que é o agaricus terrestres, e nós temos as leveduras, que são fungos unicelulares, que são utilizados, por exemplo, para a fabricação de cerveja, tá? Então, esses são alguns exemplos que a gente tem de fungos. Então, essa questão de fungo ser considerado vegetal, ela foi assim uma briga durante muito tempo. Agora, quais são as provas de que fungos não podem ser classificados como vegetais? Aí no slide você vai conseguir ver uma tabela que diferencia os dois. Por exemplo, fungo não tem clorofila, não produz seu próprio alimento. Vegetais, ao contrário, possuem clorofila, são organismos clorofilados e produzem seu próprio alimento, são autótrofos. Fungos possuem em suas células uma parede celular de quitina. Vegetais, a parede celular é de celulose. Fungos armazenam glicogênio. Vegetais armazenam principalmente amido. Fungos possuem centríolos nas suas células. Vegetais que a gente diz de superiores, não possuem centríolos. Então, essas são algumas diferenças básicas entre os fungos e vegetais. Aí, os fungos, eles têm vários modos de vida, né? Os primeiros que a gente vai estudar são os decompositores. Fungos decompositores também são chamados de saprófagos. Transformam matéria orgânica em inorgânica. Aí tá vendo alguns exemplos de fungos decompositores. Nós falamos que eles fazem a reciclagem dos nutrientes. Quando um organismo vivo morre, quem vai lá e degrada ele, incorpora esse ser vivo que morreu ao ambiente, são fungos e bactérias fazendo a decomposição. Aí está mostrando um exemplo de decomposição. Os fungos, aí está mostrando o mofo, né? Eles costumam se situar nos alimentos, né? E os alimentos, eles vão perdendo a sua forma, porque os fungos, eles vão se alimentando deles, por absorção. Eles acabam causando a degradação dos alimentos. A mesma coisa pode acontecer com animais. Vamos ver se o videozinho que eu fiz aqui vai rodar. Ah, tá. Aí tá mostrando, vai mostrar a decomposição de um... Era para mostrar, né? Não tá mostrando. De uma maçã. O que foi? Não vai mostrar. E aqui era para mostrar a decomposição de um rato. Vai mostrar. Vamos ver então a decomposição desse ratinho aí. Decomposição é isso, é desmanchar, é degradar. Então, o que acontece? Quando o ratinho morre, vários fungos que existem nele, ou até mesmo que passam passam a ocupar essa matéria, vão ficar lá. Ele vai dar uma inchada, produto de gases liberados por bactérias durante o processo de fermentação, e pelos fungos também, né? A gente percebe que depois que ele dá essa inchada, que ele enche de gás, ele vai começar a murchar e a se degradar. Aí tá mostrando o fungo crescendo bem aqui assim, ó, em cima do corpinho dele, tá vendo? Olha que legal! O fungo crescendo. Olha aqui, que bacana! Tá vendo? E as primeiras partes a se degradarem são as partes moles, né? As partes que tem mais água, que o fungo consegue atacar mais eficientemente. Os ossos são dificílimos de serem degradados, porque eles são fontes de armazenamento de sais minerais, cálcio principalmente, então é muito difícil. Então aí, ó, tá vendo? Todas essas estruturas aqui, ó, parecendo Parece o quê, gente? Um pirulitinho? E mais essas bolinhas aqui, são todos fungos, tá vendo aqui, ó, parecendo uma plantinha? São todos fungos crescendo em cima dessa matéria orgânica do rato que morreu.
Olha só o jeito que fica. Tudo isso aqui é fungo. Aí, à medida que os dias vão passando, vocês vão ver que ele vai ser totalmente degradado. Olha que bacana. Isso aqui é depois de 10 dias, tá vendo? Então, é a principal característica de fungos, que é muito importante, que vocês não possam esquecer, que eles são decompositores. Mas, além de ser decompositores, a gente ainda tem fungos parasitas. Parasita é aquele fungo. Parasitas são os fungos que eles vão se aproveitar dos recursos de outro ser vivo. Ele não chega a degradar ele totalmente. Então, aqui a gente tem fungos em algumas frutas, né? Temos os fungos que são predadores. Fungos predadores, a gente tem igual esse exemplo aqui, que é um fungo aquático. Ele é essa argolinha com esse fiozinho aqui. E aqui dentro a gente tem um verme. Ele conseguiu capturar o verme, aí ele vai liberando as enzimas e vai digerindo ele aos poucos. E nós ainda temos fungos chamados de mutualísticos. Fungos mutualísticos, eles vivem em associação com outro organismo em que um ajuda o outro, por isso que chama mutualismo. No caso, esses exemplos aí do slide estão mostrando líquens. Líquens é uma associação mutualística entre algas e fungos. Por que chama mutualismo? Porque existe uma ajuda mútua entre os dois. O fungo libera toxinas que protegem as algas e as algas fazem fotossíntese que servem de alimento para esses fungos. Tá? Então, esses são os fungos mutualísticos. Aqui está mostrando os líquens. Aqui nós temos as algas, em verdinho aqui, e esses filamentos aqui são as hifas que fazem parte do corpinho dos fungos, tá? Aqui está mostrando outros fungos mutualísticos, a orelha de pau, né, aqui nas árvores, que vive associação com algas e que ficam sobre as árvores, certo? Então, nós temos aí, ó, só para a gente relembrar. Como que um fungo ele pode sobreviver? Ele pode ser decompositor, degradando a matéria orgânica. Ele pode ser parasita, se aproveitando da matéria de outro ser vivo, utilizando os recursos de outro ser vivo. Ele pode ser predador, indo lá e matando um outro ser vivo. Ou ele pode ser mutualístico, o fungo ele pode viver em associação com outros seres vivos, certo? Agora, só avançando mais no conteúdo, como que é o corpinho dos fungos? Os fungos têm uma característica muito importante, é que eles não possuem tecidos verdadeiros. Como que funciona isso? É assim, ó. Aqui a gente tem uma célula formando o corpinho do fungo. As células, elas vão se unindo, formando essas estruturas aqui, ó, parecido com uma raiz que nós chamamos de hifas, certo? E uma hifa, ela é independente da outra. Se eu pegar um fungo e retirar uma hifa, ele não morre. Por quê? Porque uma hifa, ela não depende da outra. Então, como uma hifa não depende da outra, não é considerada, as hifas não são consideradas estruturas que formam um tecido, porque os tecidos eles são dependentes um do outro. Então nós falamos que fungos não possuem tecidos verdadeiros. O corpo dos fungos, eles são formados por hifas independentes. E o conjunto de todas as hifas que formam um fungo é chamado de micélio, que é o que está mostrando aqui, micélio, conjunto de hifas. Daí nós temos vários tipos de hifas. Hifas cenocíticas, tá vendo? Ele é um talo, ó. Hifas cenocíticas, que não possuem separação entre os núcleos, aqui em amarelo a gente tem os núcleos. As septadas são que possuem separação entre um núcleo e outro, e as binucleadas, em cada compartimento da célula tem 2 núcleos. Mas o mais importante nem é você saber esses tipos de hifas, não. O mais importante é saber que o corpo do fungo, ele não possui tecidos verdadeiros, ele é formado por hifas.
E essas hifas são independentes uma da outra. No corpinho do fungo, nós separamos duas partes. A primeira parte aqui, ó, que no cogumelo é essa parte aqui do chapeuzinho, é chamado de corpo de frutificação. O corpo de frutificação é o local onde ele produz os esporos para reprodução. E essa outra parte aqui do fungo é chamado de corpo vegetativo. A parte vegetativa do fungo é onde ele extrai os nutrientes para a sua alimentação. Tá? Então, todo fungo ele tem essas duas partes, o corpo de frutificação e o corpo vegetativo. Tá? A gente tem algumas exceções. Tá? Então, vamos só mais a reprodução, para não ficar muita coisa. O fungo ele pode se reproduzir assexuadamente por fragmentação. Uma parte do fungo se parte, forma dois. Como as hifas são independentes, essa fragmentação não atrapalha. Nós podemos ter também o brotamento. Aqui a gente tem um fungo, no caso uma levedura, que ele é circular assim, e vão surgindo os brotos. Todas essas duas reproduções, fragmentação e brotamento, são reproduções assexuadas. Posso tomar banho? Pode. Que formam indivíduos com a mesma quantidade de cromossomos, com o mesmo material genético, certo? Outra reprodução assexuada que fungos apresentam é a liberação de esporos. O que é esse esporo? O esporo, ele é uma estrutura que, quando encontra condições ideais de germinação, ele se desenvolve e dá origem a uma hifa. Esporo, ele vai germinar. É como se fosse uma semente. Não é uma semente porque lá dentro não tem um embrião, certo? Mas é como se fosse. Então, quando o esporo ele encontra condições ideais, que é um ambiente quente e úmido, ele se desenvolve e dá origem a uma hifa. Aí nós temos diferentes tipos de esporos. Nós temos os zooesporos, que são esporos móveis, aplanósporos, que são os que são liberados no ar, que são voláteis, que eles voam. Conidiósporos é o que aparecem em alguma forma, algumas hifas. Eu vou mostrar para vocês depois um conidiósporo, tá? Mas olha aqui, como que funciona esse desenvolvimento do esporo. O esporo é uma bolinha. Quando ele encontra condições ideais de se desenvolver, de germinar, ele vai começar a crescer e ele vai se desenvolver. O desenvolvimento do esporo é assexuado. Quando o esporo forma a hifa encontra com uma outra hifa e unem seus materiais genéticos, daí essa parte da reprodução é considerada sexuada, certo? Então, a gente tem, em fungos, reprodução assexuada por fragmentação, brotamento e esporulação, liberação de esporos. Quando uma hifa encontra com outra hifa e une o material genético, a gente considera essa reprodução sexuada, porque tem união de material genético, tá? Aqui está mostrando a reprodução de um cogumelo, ó. Aqui está mostrando as hifas que vão se unir sexuada. Vai formar uma estrutura em forma de bolinha, que o cogumelo ele é formado assim, ó. Aí vai crescer e se desenvolver. E nesse chapeuzinho aqui, que é a parte onde tem os esporos, que a gente chama de corpo de frutificação, vão formar os esporos que vão ser liberados no ambiente. Onde o esporo cai, se tiver condições ideais de desenvolvimento, um ambiente quente e úmido, ele vai dar origem à hifa e vai começar tudo de novo. Vamos ver aqui alguns exemplos. Esse aqui é um fungo que ele dá muito em ambiente assim de roça, fazenda, e aqui são gotinhas de água caindo em cima dele. Eles vão causando a liberação dos esporos. Essa fumacinha que está caindo aqui são os esporos.
Aqui está mostrando aquele crescimento do cogumelo, né? E bem aqui, ó, no chapéuzinho aqui, é onde são produzidos os esporos que depois são liberados, né? Aqui mais crescimento de cogumelos, eles costumam crescer onde cai o esporo. Se tiver um ambiente quente e úmido, ele vai crescer, tá vendo? Olha esse aqui que legal, que é um cogumelo que ele produz essa estrutura aqui, olha que mais bonitinho, tá vendo? Aí tá mostrando a Amanita muscaria, tá vendo que legal esse aí? Cresce, cresce, cresce e depois libera os esporos. Esse aqui também é um lindo, olha esse aqui, que bonitinho. Todos esses aí são exemplos de fungos. Tá vendo? Eles vão crescendo aos poucos a partir dos esporos. Se você olhar aqui, você tem a impressão de que o corpinho dele é formado por tecido, mas na verdade, numa análise microscópica, você vai ver que não. Você vai ver que eles são formados por hifas, tudo bem? Então, para a aula de hoje é isso, as principais características de fungos, os modos de vida e suas formas de reprodução, tá? Então, até a próxima.